A graça e a paz, meus irmãos e irmãs no Messias, tudo bom? Então vamos para mais um vídeo. Hoje o tema do vídeo vai ser o despertar da consciência para a verdadeira espiritualidade, tá? E antes de mais nada, eu não estou falando aqui de espiritismo, tá? Nada contra a pessoa. Eu quero que a pessoa entenda. Eu vou começar minha introdução aqui fazendo a seguinte referência. Aqui não é nenhum ataque pessoal à crença particular de nenhum indivíduo. Mesmo que eu não concorde com a crença de cada um que tenha como prática de origem de fé as suas respectivas religiões, o que eu falo aqui contra é contra o sistema religioso mundano que foi criado por homens. Não é contra o indivíduo que está nessas respectivas religiões que foi criada por homens. Só que na mente dela, ela acha que é criada por Deus, que ela porque fala de Deus e que essas pessoas são os verdadeiros servos do Altíssimo enviado para a Terra. Tem o verdadeiro servo do Altíssimo? Tem. As verdadeiras servas do Altíssimo? Tem. Mas a gente tem que ter o discernimento de espírito para saber quem eles são. Entendeu? Não acreditar, porque a própria palavra lá da carta de João, na nossa escritura aqui, ela diz: filhinho, provai os espíritos, porque nem todo aquele que fala de Deus vem de Deus. E Deus, na verdade, eu já disse aqui, que é o termo. Porque o termo Deus, ele pode se referir a qualquer Deus que a pessoa quiser ter como Deus. O Deus da religião, o Deus da consciência que a própria pessoa cria. Existe um Deus que a pessoa cria para ela. Que é o próprio Satanás falou isso lá no livro de Gênesis para Semírides, né? Você não precisa se curvar a uma divindade particular. Você pode ou criar o seu próprio Deus ou ser o seu próprio Deus. Então, o inimigo é bem sutil. Ele não vem como as pessoas acham que ele vem, que tem a mitologia aí, né, dos ensinos pela mídia, dos filmes, que fala que Satanás está no inferno, tá com o tridente, com o rabo, com o chifre espetando e tentando as pessoas aqui na Terra. Primeiramente que o inimigo nem no Lago do Fogo tá ainda. E as pessoas não sabem distinguir o que é Lago de Fogo e o que é inferno. E muitos acreditam que o Lago do Fogo também não existe, que é uma metáfora criada pelo Messias que se referia a um lugar específico, que era lá no povo judeu lá, que tem esse lugar de fato, mas o Messias está usando esse lugar como figura para o lugar existente. É igual assim, ó, por exemplo, para vocês entenderem. Muitos acreditam que existe o céu, não acredita? Só que aí não acredita que existe o lago de fogo. Então tem uma contradição aí. Se o céu é em uma outra dimensão fora daqui e está além deste mundo aqui terreno, então quer dizer que em outra dimensão também tem um outro lado. Porque se existe o bem e o mal, a verdade e a mentira, a justiça e a injustiça, e tudo tem dois lados, por que esse não teria? Então é só questão de raciocínio lógico e não se deixar levar por vários ventos de doutrinas, como diz o apóstolo Yahucharia, o apóstolo Paulo, né? Que fala para você não ser levado para vários ventos de ensinos sem questionar o que os outros dizem. Você acreditar em tudo, bate pronto, porque parece divino, parece religioso. O apóstolo Paulo fala em 1 e 2 Timóteo, cuidado com a aparência da piedade. Porque eles têm aparência da piedade, mas negam o poder da verdadeira piedade. Entendeu? Então muitos se deixam iludir, mas aqui a gente não está aqui para forçar ninguém. Como eu falei no outro vídeo lá, nós aqui não salvamos ninguém, a gente não tem o poder disso, nem de salvar nós mesmos, porque quem salva é o Messias, quem salva é Yahushua HaMashiach, o filho do Criador, Yud Revav Yahu, o Altíssimo, o Eterno. Só ele é que salva, tá? Que é o que muitos conhecem como Deus e como Jesus Cristo, né? Eu não chamo mais Jesus Cristo, tá? E já expliquei que muitos estão em um processo de evolução espiritual, como eu tive também. Quando eu me converti pelo poder da palavra. Eu acreditava que era pelo nome. Mas quando você vai despertando aos poucos, você se converte, você não vai saber tudo de antemão. O Criador não vai te revelar tudo de antemão. Ele vai... A sua mente não está preparada e capacitada. Ela é limitada perante a sabedoria que vem do alto. Então,
o Pai ele vai te revelar aos poucos, até você ir descobrindo toda a verdade, até isso aí vai até ou o final da sua vida carnal aqui, ou até o final da volta do Messias e o fim dos tempos. Aí, quando chegar esse fim dos tempos, quando o Messias vai completar a boa obra que ele começou em nós, aí a gente vai ter revelações cada vez mais plenas, entendeu? Então é um processo, irmãos. É um processo. Você não pode generalizar e falar que todo mundo é. Como que pode dizer assim? Que todo mundo as pessoas que não têm um conhecimento que outro já tem mais avançado, que ela é um perdido, porque às vezes ela está num processo, entendeu? É lógico que a gente sabe que tem os falsos cristãos, tem os falsos profetas, o falso Messias que vai vir por aí, a gente sabe porque a gente é conhecedor das escrituras. E a gente crê em tudo que está nas escrituras. Lógico que a gente sabe também que teve erro de tradução, livros tirados das escrituras, mas a gente acredita que o poder do Criador sobrenatural e o poder da palavra por, por alguns erros que teve aqui, não anula o poder supremo da maioria que está certo aqui. E nem da salvação, entendeu? Porque a gente tem um feeling de saber o que está. O discernimento de espírito, quando você se alimenta da palavra e tem intimidade verdadeira com o pai e com o filho, ele te dá um feeling para você saber o que está de acordo aqui ou o que foi traduzido errado. Ou então você vai ter o senso de buscar nos originais que foi em grego e hebraico. Muitos não têm tempo para isso. Então, mas você vai ter um filho espiritual e saber qual parte, porque você vai saber interpretar, porque quanto mais intimidade você tem com o pai e desprendido, porque a religiosidade limita o conhecimento, embora muitos vão se revoltar contra isso que eu estou dizendo, né? Porque alguns são religiosos e que nem eu falei, eu não estou atacando pessoas de religião nenhuma, de nenhuma crença. Cada um acredita no que quer. Como eu disse, eu não salvo ninguém, eu mostro o caminho da salvação. Eu aponto para a verdade que se a pessoa quiser ter como verdade a palavra do Criador, ela tenha e expanda a sua consciência para a verdade. E essa consciência não é expandida através de religião nenhuma. É através de uma intimidade suprema e direta com o Pai, de um coração sincero e intercede de fome da verdade, que está aqui. Agora, se a pessoa não tem isso como verdade, quer ter outras coisas como verdade, aí é uma escolha dela, é um direito dela, ninguém pode forçar, não é por força, é por amor. Então, a gente tem que respeitar, mesmo que a gente não concorde, deixa ela seguir o caminho dela lá. No juízo final, quem vai determinar quem é salvo ou perdido é o Criador, não é a gente que determina. É igual quando eu falo aqui, ó, como que vocês que se denominam, né, entre aspas, para as pessoas, não para a gente, né? Que se denomina escolhido, quanta arrogância! Vocês se dizer que vocês são os escolhidos, privilegiados, os melhores que os outros. Primeiro ponto que ninguém falou que escolhido é melhor que ninguém, que é privilegiado. Ninguém falou nada disso aqui, mas as pessoas distorcem. Quando a pessoa está distorcendo a palavra que os outros dizem, isso já mesmo que ela não seja serva do inimigo, ela está sendo influenciada pelo inimigo para poder desprestigiar aquilo que o Criador chamou para elevar a glória do Criador. Entendeu? Essa é a astuta cilada do diabo. Ele quer desvalorizar, ele quer destruir, ele quer rebaixar aquilo que o Deus capacitou para trazer as verdades bíblicas, para ninguém dar crédito, entendeu? Então ele usa pessoas para isso, igual o Pai usa pessoas para trazer, revelar as verdades dele, certo? Isso não quer dizer que a gente às vezes não erra também. Outro ensinamento que eu venho trazer aqui é para a pessoa ficar atenta, porque às vezes nós mesmos que somos servo do Altíssimo ou filho do Altíssimo, como vocês quiserem, qualquer desses termos, porque o filho que é verdadeiramente filho, ele veio para servir a vontade do Pai. Como o Messias falou, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, não a minha. Entendeu? Então, quando o Messias nos escolhe porque o Pai nos enviou para ele, da mesma forma a gente veio para fazer a vontade do Pai, não a nossa. Só que o Messias, ele não tinha pecado. A diferença para nós é que a gente tem. Então, a gente ainda vai ter que lutar com a nossa vontade carnal para fazer a vontade do Pai. E de vez em quando a gente vai tropeçar e falhar. Pode ser que eu já tenha falhado em alguma coisa que eu tenha falado. Geralmente, desde que eu comecei a montar, que eu montei o canal no YouTube, não que eu tô me achando, tá, irmãos? Longe disso, que o Criador me dê sempre humildade para não me achar melhor que ninguém. É que eu me analiso, eu fico
me questionando a mim mesmo e me analisando, como o apóstolo Paulo falou, examine vós mesmo, para ver se está na fé. Então eu fico vendo se eu estou certo, se eu estou errado, vou orando, vou perguntando ao pai, eu estou no caminho correto, se eu estiver errado, o senhor me corrija. Mas desde que eu montei o canal, eu tive poucos erros no que eu falo aqui, entendeu? Tive alguns, tive. E alguns, e você tem que saber diferenciar erros de distorção da palavra de pessoas manipuladoras que querem distorcer o que os outros falam, distorcer o que a palavra diz na realidade, tirar do contexto, pegar versículos isolados, só que para isso você tem que ter comunhão com as escrituras, comunhão com o Pai. Comunhão com as escrituras é comunhão com o Pai e com o Filho, porque o Messias é o verbo que se fez carne. Então o verbo era a palavra. Se ele era a palavra, se ele voltou para o Pai depois de morrer e ressuscitar, e para a nossa crença, então ele voltou e ele mesmo envia a própria. Ele mesmo que é a palavra está falando em espírito com a gente aqui quando a gente estuda. Então isso é comunhão com o Pai. E a oração, meditação, tem gente que não ora, que medita, que é a mesma coisa. Só que para os religiosos é diferente, né? Porque os religiosos são religiosos. Você não pode usar a palavra meditação para um líder religioso católico ou denominacional protestante. Então, porque aí ele vai falar que você é místico. Né? Não é nada a ver. É igual o católico usa o termo reza. Os evangélicos, oração. As pessoas que se desprenderam, ela usa meditação. Então, os três termos tá certo. Só que você tem que saber o significado de cada um desses termos. Oração não é uma coisa institucionada por denominações protestante, evangélica. Reza não é uma coisa institucionada por catolicismo e nem meditação por miticismo, entendeu? É a mesma, as três têm a mesma conexão, o mesmo propósito, só que palavras diferentes, mas é o mesmo significado, entendeu? Para quem já está desperto e já entende essas coisas. Mas as religiões não, ela cria partidarismo, né? E fica por isso que tem muita briga. Não, mas a minha religião é a verdadeira. O Messias não criou religião nenhuma, gente. Entenda isso de vez. Ele não veio para criar religião. Outra coisa que eu vou falar aqui que aí cada um. Como eu disse, eu não tô aqui atacando pessoas, nem crença de ninguém. Cada um quer acreditar em religião que creia nas suas respectivas religiões. Eu não creio em religião nenhuma. Às vezes quando a gente fala que a gente é seguidor do Messias, num termo antigo que eu usava, que depois, conforme, é o que eu estou falando aqui, a gente vai avançando no conhecimento e o Criador nos dá dom, não só, eu falo nos dá, porque não sou só eu, tá? Tem muitos irmãos e irmãs que tem canal no YouTube, ou que prega ao vivo, falando essas verdades, que estão muito mais avançados que eu no conhecimento espiritual, já estão muito mais à frente. E eu, em vez de ter inveja deles, o que eu faço? Eu aprendo com eles, entendeu? Se eu vejo que eles são genuínos, certo? E também tem alguns que distorcem a palavra, mas tem coisas que ele fala que são verdadeiras. Como eu sei diferenciar o que a pessoa está falando, se está de acordo com as escrituras ou se não está, eu escuto uma pessoa, se eu vejo, ela falou 70% de acordo com as escrituras, esse 70% que eu sei que está de acordo, eu colho. 30% ela falou que está contrário às escrituras, aí eu jogo no lixo. Eu sei diferenciar e ter um filtro, porque isso não vem de mim. É capacidade do Espírito, Arua Hakodesh, capacidade do Espírito do Pai e do Filho. Para quem o serve, o Pai dá o Espírito. Então, e esse Espírito nos conduz a toda a verdade. Ele que nos conduz à verdade. Nada vem de nós mesmos, não é na nossa força do nosso braço, não é no nosso intelecto de sabedoria, inteligência carnal, porque essa eu não tenho quase nada, eu tenho só um pouquinho, né? Eu sou sincero. Então, tudo que eu aprendo, tudo que eu sei no mundo espiritual, não vem de mim, vem do Criador. É para a honra e glória dele, é ele que me capacita. Eu não, se não fosse ele, tanto é que quando ele me chamou, as pessoas mesmo me via na rua, falavam assim, você tem uma luz diferente. E eu não acreditava, eu falava, que luz, eu só vivo no erro, fazendo coisa errada e tal. Eu não era de fazer, tipo, maldade para ninguém, de fazer coisas muito ruins, nada disso. Mas eu vivia nos meus pecados, entendeu? E estava mortos nos meus pecados, delitos e ofensas. Mas aí a pessoa via essa luz em mim, porque ela era uma serva de Deus e estava tentando me despertar. Aí ela falava, você tem uma luz, o Criador tem uma missão para você, eu sei que você ainda não entende isso. Não. Ela falava, para todos nós, ele ama todos nós. Eu enxergava assim, né? Como a maioria enxerga. O Criador ama todo mundo. Sim, de fato ele ama.
mas nem todos vão despertar, nem todos vão querer andar no caminho da luz e nem todos vão ser salvos, infelizmente. Lógico que não é o que a gente queria, que a gente quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Mas a gente sabe pelas escrituras que muitos não vão querer, porque tem o arbítrio, então a pessoa tem o direito de escolha. E nem o Criador se intromete no direito da escolha da pessoa, porque ele convida a andar no caminho dele, a dar obediência dele, mas ele não impõe. Então a pessoa tem o direito de escolher. E às vezes a gente sabe, aí fala assim, como é que vocês sabem quem é escolhido e quem não é? Que pretensão é essa de vocês determinar quem é escolhido e quem não é? Mas não é uma pretensão, ninguém determina. A gente conhece porque a gente conhece as escrituras. O que o Messias falou? Conhecereis pelo fruto. Aí é onde entra aquela passagem de João. Filhinhos, provai os espíritos, porque nem todo que fala que vem de Deus, vem de fato de Deus. Porque muitos profetas têm se levantado muito afora, com a aparência da piedade, mas negando o poder da piedade. Então é um filho, é um dom espiritual que o Pai, mediante o Filho e o Espírito Aruah HaKodesh, nos dá para a gente saber. Lógico que isso daí vai também de convívio com a pessoa. Às vezes tem pessoa que você não conviveu, então você não consegue discernir. E tem pessoas que elas se camuflam na religião. Então, as pessoas do mundo é fácil identificar o caminho dela. Ela já está ali mostrando quem elas são. Eu sirvo o mundo, eu sirvo. Tem gente que fala abertamente, eu sirvo o inimigo, eu sirvo Satanás, porque para eles não é inimigo, é amigo, né? Para eles, Satanás é um injustiçado que quis se libertar e a luz verdadeira é o próprio Lúcifer, né? Tem gente que pensa assim, e é um direito de cada um, entendeu? E eles são claros, ele fala, eu sirvo essas entidades aqui, eles são abertos. Agora tem uns não, que o mais perigoso são os religiosos. Por quê? Porque eles se camuflam de aparência da piedade. Eles não revelam quem eles são de fato. E o próprio Messias falou lá no Evangelho de João, eu não sei se está em João 8 e João 10, isso não lembro agora, né? Porque aqui o verdadeiro escolhido é outra coisa que eu vou falar. E se der tempo eu vou ler aqui, senão eu faço a segunda parte desse vídeo, tá? Que as pessoas ficam aí arrotando versículo e querendo saber mais que as outras, sendo que a escritura no início não teve versículo e nem capítulo, ela foi escrita toda corrida e direto. Quem estuda profundamente sabe disso. E é lógico que eu vou aqui dar um outro adentro, que é o seguinte, deixa eu beber aqui um pouco de água, irmãos. Eu falo demais, então vai ficando na garganta. E eu falo corrido assim, para não ocupar muito o tempo do vídeo, né? Ocupar o menos tempo possível. Infelizmente, as pessoas não gostam de vídeo longo, mas o assunto que eu venho trazer aqui, não dá para falar em pouquíssimo tempo, né? Agora a pessoa que se interessa por pela verdade, a sua vida espiritual, ela vê o vídeo até o fim, entendeu? E aí o algoritmo vai recomendando. Por isso que eu falo para deixar o like, para ele, que você deixando o like, o algoritmo reconhece e ele vê que é relevante o vídeo e compartilha com outros, irmãos. A gente não pode enterrar os nossos dons e guardar para nós mesmos. Tá na palavra isso. Porque o Criador e o Salvador vai pedir conta no dia do juízo. De quem enterrou os dons. O que é enterrar os dons? Você não compartilhar, não multiplicar os dons para com os outros irmãos. Você enterrar, guardar só para você. Com medo do que os outros vão pensar de você, se eles vão se afastar de você, a gente que é escolhido verdadeiramente, estou falando dos escolhidos, tá? Porque quem não é escolhido não se importa com isso aqui que eu estou falando. A gente não tem que se importar com a quantidade de pessoas que está ao nosso redor, a gente não tem que agradar as pessoas, a gente está aqui para auxiliar, para ajudar, para ser ajudado e para ser auxiliado. A gente não está aqui para agradar homem, a gente está aqui para agradar o Criador. Entendeu? A diferença dos escolhidos para a pessoa que se diz escolhida e é religiosa ou que é do mundo, a diferença é essa. Porque a gente não está aqui para ganhar validação, aplausos de ninguém, nem ostentar título. A gente não quer título. A gente quer apontar que a gente diminui e que o Messias cresça. A gente quer apontar para o caminho. O caminho é o Messias para chegar até o Pai. Só ele, não tem religião, não tem pastor, não tem líder religioso. Isso aí era no Antigo Testamento. Quando o Messias veio, tudo se fez novo. Lógico que a gente obedece às regras dos 10 mandamentos morais, sim. Eu não falei que a lei foi abolida antes que venha um aqui e fale isso aqui. Que veja meu vídeo e fica falando bobagem. E mesmo que fale, eu vou dizer que eu não ligo para esses caras não, tá? Porque eu conheço a palavra, eu conheço a verdade. Já tá aqui para obedecer os 10 mandamentos morais, não para
a obedecer rituais do Antigo Testamento, regras alimentares, a própria Escritura. E esses religiosos usam as cartas de Paulo para distorcer as coisas, tá? Mas aqui não, vai enganar outro, porque eu entendo as cartas de Paulo. Não é porque eu sou melhor que ninguém, não. É porque eu sou sincero de coração e busco a verdade, tá? Tem pessoas com a aparência da piedade que quer ou 8 ou 80. Ou ela quer que você vive totalmente na graça, que a graça você pode pecar à vontade, não obedecer nada da palavra e você vai ser salvo. Ou então, o outro vai para outro extremo, que você tem que obedecer toda a lei do Antigo Mandamentos, senão você não é salvo. Certo? É 8 ou 80, não, mas o Messias falou de equilíbrio. Então ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir e dar o poder para a gente cumprir mediante o Espírito Aruah HaKodesh as regras dos 10 mandamentos morais. Não você cumprir, são 623 leis lá. Se você pecar e escorregar nenhuma dessas leis morais dos 10 testamentos, você confessa ao Pai, pede a regeneração, pede a purificação pelo sangue do Messias vigente até hoje, ele te purifica da justiça. É assim que funciona. Agora, não que você tem que obedecer todas as leis lá do Antigo Testamento. A lei que a gente obedece é a lei morais, é a lei de Cristo, a lei renovada. Então ele não veio abolir, eu nunca disse que ele veio abolir lei. Mas as pessoas distorcem o que eu falo aqui para colocar as pessoas na servidão da lei. Quem quiser andar na servidão da lei, pode continuar andando. Quando eu digo de lei aqui, eu digo da lei completa do Antigo Testamento. A gente não anda mais por elas. Entendeu? A gente tem que saber o significado. Para que ela serviu? Ela veio apontar para onde? Para quem quer o Messias? Quem cumpriu a lei no nosso lugar? Se é para a gente cumprir, por que o Messias tinha que vir e cumprir? Ele não precisava. Por que os judeus não cumpriu lá? Ué, se eles tinham que cumprir, então por que eles não cumpriram? Por que adoraram a imagem? Que um dos mandamentos é não adorar a imagem de escultura. Não sei se a pessoa sabe disso. E lá eles adoraram a imagem de escultura. Depois se arrependeram. Muitos foram castigados pelo Criador e foram mortos pelo próprio Criador, mas outros se arrependeram e se converteram do seu mau caminho. Entendeu? Então, não vem com esse ditador de regras aqui, vai ditar regra para outro lugar. O Messias nos libertou para a liberdade, mas não para dar ocasião à carne e ao pecado, mas para a liberdade, para servir ao Pai e ao Messias nas leis morais. Não é imposição de regra religiosa. A gente não vive por regra, a gente vive na regra do Espírito. Entendeu? Isso que a pessoa não entende. Quer andar na regra da lei, quem quiser andar, que ande vocês. Vai andar. E aqui ninguém me obriga a andar em regra nenhuma. Quem me chama para obedecer às regras morais, que é andar na justiça, andar na verdade, é amar o próximo como a si mesmo, e amar o próximo aqui não é só um sentimento, é serviço, e serviço aqui eu já vou dizer qual os tipos de serviço, tá? O que é amar o próximo na verdade, porque as pessoas ficam se medindo umas às outras aí, e julgando umas às outras como se ela fosse melhor que outros, tá? Ó, ninguém é melhor que ninguém, o Criador não chamou ninguém para se fazer melhor que ninguém aqui. Isso é orgulho e soberba, tá? Que essa foi a queda de Satanás, porventura, né? Diga-se de passagem. Então, como eu vinha dizendo aqui, então a gente vive pela a lei diante do Espírito, obedecendo a palavra do Salvador, as instruções para as igrejas, entendeu? Que é o corpo do Messias, que não é uma instituição, uma religião, um prédio. Não é lei do Antigo Testamento, sabendo que a lei do Antigo Testamento foi boa sim, para nos levar, para apontar para o caminho, para o Messias, entendeu? A lei veio para, como tutor, né? Como figura, certo? Para vir o excelente, entendeu? Então o Messias cumpriu na plenitude a lei, então a gente cumpre as leis morais, andar na justiça, na verdade, na paz, no amor ao próximo, no amor ao Criador, no amor acima de todas as coisas ao Criador, da sua palavra, do Messias, da obra que o Messias fez por nós. É isso que a gente obedece, certo? É a lei renovada do Novo Testamento. Não é a lei de religiosidade, de ir ao templo, de sacrifícios, como que se fala, de rituais, ritualístico, nada disso a gente faz mais. Mas querem impor isso para os dias de hoje. Vai pôr para lá, para mim não. Quem quiser que eu obedeça essas coisas, que obedeça. Depois vai ver no fim o que vai acontecer. Né? Não é que eu estou jogando praga para ninguém, que Deus o livre e guarde de eu fazer isso. É porque no dia do juízo vai ser tudo às claras. O Criador vai descobrir tudo.
vai ver quais as intenções, vai tudo, não vai ficar nada oculto, irmãos. Nada oculto. As intenções vão ser descobertas. E aí os enganadores vão ser revelados. Quem é verdadeiro cristão, ou seguidor do Messias, no caso, quem é falso profeta, quem é que vive só numa religiosidade superficial, quem vive por religião, quem vive por intimidade sincera ao Criador, vai tudo ficar patente. Espere, aguarde. Né? Então, o que acontece? Para ir logo a outra parte que eu quero falar, que está acontecendo um fato aí entre alguns que são escolhidos e ainda não despertaram, não entenderam o propósito da sua missão, ou não ou entender o propósito da sua missão, mas tá entrando na armadilha do diabo, entrando em disputa com as pessoas, ou então não são escolhidos de verdades, são religiosos que vêm tumultuar para jogar um verdadeiro escolhido contra o outro. Porque o diabo faz isso, porque nós estamos no fim dos tempos. Então o que ele quer fazer? Ele quer acabar com a comunhão, porque sem comunhão, aí o corpo do Messias fica fraco. Mas mesmo assim, o Pai, mesmo com divisão, no corpo que lá no tempo de Paulo de Corinto já tinha essa divisão. Satanás já estava semeando a semente do mal lá, entendeu? Mas mesmo assim o pai tá vendo e o pai sustenta o sincero de coração, mesmo que ele fique só. Entendeu? Mas a intenção do Satanás é essa, dividir o corpo do Messias para enfraquecer eles. Entendeu? Ou para afastar eles do caminho, porque alguns são chamados para ser escolhidos, mas vão se perder no meio do caminho. Certo? E alguns são escolhidos de fato e vão continuar e não vão negar o caminho. Certo? A diferença é essa. Então, ó, eu não sei se nesse vídeo vai dar tempo de estudar isso aqui, que é para a pessoa parar de que o verdadeiro escolhido, ele não está aqui para competir com ninguém, nem para se achar melhor, nem mais espiritual, nem para ostentar título, e é o que muitos estão fazendo aí, estão se assoberbando. Quanto mais o Pai nos evolui espiritualmente em conhecimento da sua palavra, das suas revelações, mais humildade a gente tem que ter, porque a gente tem que saber de onde o Pai nos tirou. Ele nos tirou, que eu vou ler daqui a pouco se der tempo aqui, senão eu faço o segundo vídeo, como eu falei, tá? Então, para você reconhecer de onde você foi tirado, que você não é melhor que ninguém, que do mesmo jeito que as pessoas hoje estão andando nos seus pecados, você andou lá atrás. Não é porque você foi restaurado e salvo aqui que você tem que achar que é melhor que os outros, porque nós estamos na mesma condição de pecadores que todo mundo. Só que a diferença daquele que despertou para a verdade, ele foi justificado pelo sangue do Messias, e os outros ainda continuam no pecado, mas ele também viveu lá no pecado lá atrás. Então como que ele quer se julgar melhor do que os outros? Que eu vou fazer até uma live sábado que vem, que faz tempo que eu não faço, que eu tô nas minhas lutas espirituais e muitas coisas teve acontecido na minha vida aí. Então eu tive que me restaurar, me fortalecer no espírito, porque quando a gente anda no caminho da verdade, você sabe que o inimigo vem nos atacar, né? Aí vem mover coisas para nos tirar da jogada, porque a gente está agradando o Pai e é uma ameaça para o reino das trevas. Então, ataques espirituais vêm, ou situações que acontecem na nossa vida para poder a gente ficar desanimado e desistir do caminho, né? Então, as pessoas têm que entender uma coisa, ó. Eu vou ler um texto aqui, não sei se vai dar tempo, se não der eu continuo no outro, ó. Primeiro texto que eu vou ler aqui, para vocês entenderem, ó. Tá, não, vamos buscar aqui, peraí. Só um minuto, irmãos. Ó, 1 Coríntios, dons espirituais, tá? Porque as pessoas, o que está acontecendo nos tempos de hoje, que o inimigo está fazendo muito bem esse serviço e muitos estão caindo na armadilha do inimigo. Ou então não são genuínos seguidores do Messias, são os falsos, né? Agora, tem uns verdadeiros, sim, que estão caindo nessa armadilha, por falta de discernimento, por falta de buscar mais o Criador, por falta de intimidade com o Pai. Quem tem menos intimidade está mais suscetível a cair nessas armadilhas do inimigo, tá? Então vamos lá, ó. Acerca dos dons espirituais, ó. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Dons espirituais. Se vocês puderem abrir as suas escrituras aí, né? Ó, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, mas bem sabais que eres gentios levados aos ídolos. O que é ídolos? Idolatria de outros deuses, tá? Quando não era convertido. Ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito do Criador Yud Revav Rei Yahweh,
Eu não estou acrescentando palavras aqui, eu estou pronunciando os nomes verdadeiros para levar, compartilhar o conhecimento que eu vou avançando espiritualmente no conhecimento da palavra, nos originais, para dividir com vocês. Se vocês quiserem colher esse conhecimento, bem. Se quiserem rejeitar também, rejeite. Achar que eu estou inventando, que eu sou falso profeta, que eu estou iludindo todo mundo, porque já diminuiu o número de visualização do meu canal, porque eu estou trazendo revelações verdadeiras e espirituais que não tem a ver com a religião. E por muitas pessoas serem religiosas, elas param de ver o canal. Mas tudo bem, eu não estou aqui para agradar ninguém, nem para buscar validação, nem para buscar seguidores, não é quantidade que eu quero trazer pessoas para o Pai e para o Messias que são sinceras, que querem ter sede de verdade, que querem andar na verdade, que não querem ser manipulada e que querem se desprender desse sistema maligno e material aqui, querem ir rumo a verdadeira espiritualidade, tá? Então, quem acha que eu sou fraudulento, pode desescrever do canal, fica à vontade, tá, irmãos? Eu não vou ficar bravo, eu não vou ficar triste, não. Sai um, entra outro. Se não entrar mais ninguém também, uma alma pro Criador que é levada para ele, já tem festa no céu. Então, não é quantidade. Então, cada um não quer mais ver o canal, vai ver outro lá, vai buscar doutores para ouvir o que te agrada, né? Não busca a verdade que confronta, mas que transforma a alma, que revela a verdade. As pessoas não querem a verdade porque a verdade confronta. Ela vai fazer você se olhar para dentro de você e se consertar os seus erros. Ela quer conforto, ela quer elevar o ego. E é isso que ela quer. Então vai procurar esses mestres que falam essas coisas aí para vocês, tá? Não tô falando vocês de maneira geral, tá? Tô falando um ou outro que não quer andar na verdade, quer andar naquilo que o ouvido quer lhe agrada, né? Então vamos lá. Ó, portanto, quero que saibais compreender que ninguém que fala pelo Espírito Arua Hakodesh ou é o Espírito de Elohim, o Pai Yahweh e do Messias, fala o Messias é amaldiçoado. Ó, ninguém pode dizer que o Messias é o Salvador. Aqui está Senhor, mas eu substituo, eu estou mudando muitas falas aqui, irmãos, porque como eu estou estudando muito, buscando, não é para me vangloriar, não, porque tudo vem do Pai, é o Pai que está me capacitando. Então o que acontece? Eu estou aprendendo o que está distorcido aqui na Bíblia e o que está correto, tá? Então eu estou substituindo porque eu sei o que é verdadeiro nos originais hebraico, que foi escrito em hebraico, então eu estou substituindo, tá? Por isso que eu estou mudando algumas coisas, eu não estou distorcendo a palavra aqui não, como faz o falso profeta, tá? Eu só estou pondo o que é verdadeiro e tirando o que foi traduzido de maneira errada aqui, tá? Então, ó, o Salvador, senão pelo Espírito. Ninguém diz que o Messias é o Salvador, senão pelo Espírito, Arua HaKodesh, que é o Espírito do separado, tá? Separado do mundo para fazer a vontade do Pai. Ora, há diversidade de dons, ó, mas o Espírito é o mesmo. O que eu quero dizer? Que às vezes cada um dos escolhidos vão ter um tipo de dons diferente. Ninguém vai ter o mesmo dom, certo? E aí, o que acontece, meus irmãos? Está tendo disputa, porque assim, por exemplo, e além disso, vai ter alguns que vai estar um pouco mais evoluído espiritualmente que outros, tá? E isso não quer dizer que outros que está menos evoluído espiritualmente, que tudo é um processo, quando você se converte, que o outro não é filho de Deus. Aí está acontecendo isso, aqueles que estão mais evoluídos, alguns, estão se assoberbando, não todos, tá? Tem uns que estão humildes mesmo com o máximo de conhecimento que possui, que o Criador deu para ele. Mas alguns estão se assoberbando e acusando aqueles que estão ainda em processo e não tem tanto conhecimento e falando que eles são do diabo. Então, ó, cuidado com a armadilha do diabo, cuidado com a soberba, cuidado com você achar que é melhor que os outros. Pare com isso já. Eu tô falando que a visão amigo tá? Eu não tô determinando nada, só tô dando conselho. Quer continuar? Então continue com a soberba. A soberba veio do Satanás. O orgulho veio do Satanás. Então continue com a soberba aí. Continue se achando. Não dá direção com humildade, com mansidão, não orienta com humildade, não. Fica se achando que é melhor que o outro e mandando o outro pro inferno. O que eu falo, quando eu falo que aqui tem os filhos do diabo, eu falo do que está escrito. Eu estou falando do que o Messias falou. Não estou falando da minha mente e mandando ninguém pro inferno, não, tá? Que fique claro isso aqui, porque aí as pessoas distorcem o que eu falo. Tá? E vai ter muito isso, que o filho do inimigo verdadeiro, que nem os religiosos fariseus, ele distorceu tudo que o Messias falou lá.
Ele distorceu, entendeu? Ele vai falar a mesma coisa com os filhos do Criador por meio do Messias. Ele vai, é a artimanha do Satanás isso daí. Mas a gente já sabe, né? Por isso que as pessoas se afastam da gente e falam que nós somos filhos do diabo. Sendo que os verdadeiros filhos do diabo é aqueles lá. Mas eu não vou aqui para acusar ninguém, que acusa é Satanás. Vai ficar claro no dia do juízo tudo isso aí. Então, ó, diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. E a diferenidade de ministério, ó. Cada um tem um ministério, um propósito aqui nessa terra. Mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Elohim, o Criador, né? Que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, ó, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernimento, os espíritos, a outro discernimento, os espíritos, discernir espíritos, né, se é de Deus ou não, a outra variedade de línguas e a outro interpretações de língua. Mas um só é o mesmo Espírito, opera a todos, opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como ele quer o Espírito. Então, cada um tem o tipo de dom, ninguém tem todos os dons. Vou ler mais uma passagem aqui agora em Efésios. Procurar para vocês aqui, aí eu continuo o dizer para mostrar o que eu quero falar para vocês aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver. Efésios, que estava aqui, Efésios, exortação à unidade, ó. Rogo-vos, ó, eu estou em Efésios 4 agora, capítulo 4, abra aí na sua escritura, Efésios capítulo 4, versículo 1 em diante, exortação à unidade. Rogo, pois, eu, o preso do Senhor, Paulo, falando, né? Que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão. Aí, muitos estão se arrogantando, soberbo, presta atenção. Com longanimidade é paciência, tá? Suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, tá sempre em unidade, ó, no mesmo pensamento. Não quer dizer que a gente vai concordar com tudo o tempo todo, mas na maioria que se diz a Escritura, a gente tem que andar com a mesma concordância. Muitos aí estão sempre se dando em divisão toda hora. Carta ao Coríntios fala dessa divisão que estava lá na igreja de Coríntios no tempo de Paulo, tá? Um eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, tá? O Messias, porém, dividido? O Messias é um só, e é o mesmo corpo. Como é que tem que ter divisão? E hoje tem isso, eu sou da igreja fulano, eu sou da igreja ciclano, a minha igreja é verdadeira, a sua é a falsa, vai. Isso daí você vai ver para onde vai, é Babilônia. E quando eu falo de religião aqui, eu não estou falando só das evangélicas e nem só das católicas, eu estou falando de espiritismo, de candomblé, de filosofia oriental, estou falando de islamismo, todo tipo de religião que nenhuma veio do Criador, tá? Não estou atacando pessoas, já volto a dizer de novo, estou atacando o sistema religioso que não veio do Criador. Se a pessoa quer acreditar que veio, então continue no seu caminho, com todo o meu respeito, mas não faz parte do meu entendimento. Então, continue lá, tá bom? E procurando guardar a unidade do Espírito, o vínculo da paz, a um só corpo e um só Espírito. Aí, ó, como também fosse chamado em uma só esperança da sua vocação. Um só Salvador, ou Criador, né? Que eu toco o Senhor porque o Senhor aqui é outra coisa, né? Uma só fé, um só batismo. Um só Elohim, ou Yahweh, o Pai de todos, a qual sobre todos, por todos e todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Messias, ou de Yahushua. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. O que é levar cativo ao cativeiro? Levar a nossa consciência cativa à obediência ao Messias, tá? Então, levou cativo o cativeiro
ele deu dons aos homens. Ele mesmo deu um para, ele, o Messias, não foi um curso de teologia de faculdade, não foi um líder religioso que deu dom, não foi nenhuma religião, foi o Messias que dá o dom pela fé que você botou na obra dele no Calvário. Aí vem morar o Espírito Arua Hakodesh em você, o Espírito que todos conhecem como Espírito Santo, e ele distribui o dom como ele quer. Não é nenhuma imposição, não é nenhum ser humano que te dá dom, não é curso de teologia, não é faculdade, não é religião, não é nada disso daí. É um dom de manifestação do Espírito dentro da pessoa, tá? Creia a pessoa querendo crer ou não. Essa é a verdade, pronto, acabou. Agora, se não quiser acreditar que isso é verdade, cada um, tá? Aqui, ó. Querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, ministério é missão, tá? E edificação do corpo do Messias, até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Elohim, ou de Yahweh, homem perfeito, na medida e estatura completa do Messias, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos todo aquele que é a cabeça, que é o Messias. Pronto. Quer dizer, ele distribui o dom como quer. Eu vou deixar 45 minutos aqui, tá? Aí eu dou sequência em outro. Então, o que isso quer dizer? Cada um tem tipos de dons diferentes. Tem pessoas que têm um dom só espiritual, tem outros que têm dois, tem outros que têm 3 tipos de dons. Só que não, nem todo mundo, como que eu posso dizer? A mesma pessoa não tem todos os dons espirituais. Por isso que tem o corpo, porque é para ter comunhão. E um vai auxiliar o outro em seus receptivos dons. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou me dar como exemplo aqui. Eu tenho, acho que 2 ou 3 tipos de dons. Que é o, acho não, tenho certeza, né? Que é o dom do discernimento, de orientar na palavra e de conhecimento. Esses são os meus dons. Eu não tenho o dom, por exemplo, de expulsar demônios. Muito falar, todo mundo que é do Messias tem dom. Não, porque a expulsão de demônio não é só você colocar a mão, que nem ela lá atrás, e sai em nome de Yahushua HaMashiach. Não. Expulsão do demônio também se expulsa pela pregação da palavra, porque quando você prega a palavra com poder, com autoridade, com ousadia do Espírito Arua HaKodesh, com verdade, os demônios, mesmo conhecendo a palavra, mas ele conhece para distorcer. Mas se pregar com autoridade, do jeito que está nas escrituras, os demônios saem. Entendeu? Mas ele sai se a pessoa que tem esses demônios abrir o coração para a verdade entrar. Porque tem pessoas que fecham o coração, a verdade não entra. Quer uma prova disso? O que o Messias falou para o religioso fariseu? A minha palavra não entra em vós. Leia lá no Evangelho de João, para você ver que eu não estou inventando. Porque vós não sois da minha ovelha. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Entendeu? Vós sois filho do diabo e querem satisfazer a vontade de seu pai. Isso quem disse foi o Messias. Não sou eu que estou dizendo, só estou repetindo o que está lá. Então a palavra não entrou ele. Então não tem transformação, não tem expulsão de demônio ali. Entendeu? Porque eles se fecharam para a verdade. Entendeu? Então, terminando aqui, irmãos, o que eu quero dizer, tomara que dê tempo nesse vídeo aqui, que o distribuição de dom não é para ninguém se achar melhor que ninguém, não é para competir. E outra coisa, às vezes tem pessoas que, aqui no livro de Coríntios não dá para ler tudo, senão o vídeo fica grande. Fala que tem pessoas que, por receber um dom e um conhecimento maior, ela se acha melhor do que o outro. Irmãos, o maior membro precisa do menor. Por acaso, tá lá falando disso daí em Coríntios. Eu não vou ler agora aqui, mas procure na sua escritura. Se você quer comparar e quer ser de verdade, compare o que eu digo lá, para não falar que eu estou inventando. O corpo é um só. Só porque você, que a cabeça é o Messias, certo? Aí, só porque você é olho, não precisa do nariz. Só porque você é braço, não precisa da mão. Só porque você é mão, não precisa dos dedos. Só porque você é perna, não precisa dos pés. Como que uma perna vai andar sem os pés? Como que a mão vai pegar as coisas sem os dedos? Então, o menor membro tem maior honra do que o maior. E diz a palavra. Então, você não pode rejeitar o outro porque o conhecimento dele é menor que o seu, que ele ainda está no processo, que ele não evoluiu igual a você. Você tem que auxiliar ele. Tem que tentar abrir os olhos dele, porque ele também vai te servir. E tem coisa que vai ser revelada ao pequeno membro, que não vai ser revelada ao grande, e ele vai revelar para o maior membro. Então, um se conecta e precisa do outro. Então, ninguém tem que se achar melhor que ninguém, nem ficar dividido, e nem ficar aí
Porque aí já aconteceu uma coisa comigo e está acontecendo, mas o Senhor está acima de todos. Se a pessoa persistir nisso, ela vai dar conta do Criador, tá? Porque eu não estou aqui para competir com ninguém, se o meu dom é maior, se o meu dom é menor. Pelo contrário, se tem alguém mais evoluído do que eu, e se eu vejo que ele é genuíno, porque eu sei que tem uns que estão evoluídos mais espiritualmente que eu, mas já se assoberbaram e vão cair em transgressão por causa da soberba. Mas alguns são genuínos e são humildes. Aí com esse eu aprendo para me evoluir. Em vez de eu competir com ele, de ficar com inveja, muitos aí, porque às vezes vai acontecer, irmãos, por exemplo, já teve a oportunidade de, eu não estou falando aqui porque o que faz a mão direita, a esquerda não precisa saber, eu estou falando para vocês entenderem que eu ajudei muitas pessoas e hoje eu não estou em condições de ajudar. Hoje, às vezes, a vida é um círculo. Hoje, mesmo os filhos de Deus vai estar numa posição melhor lá na frente e vai ter outras que ele vai estar precisando de ajuda. Ele não vai ter como ajudar. Aí vem os acusadores. Você não é filho de Deus porque você não ajuda, você não é de Deus coisa nenhuma. E vem acusar. Eu não dou nem a mínima para essas pessoas que falam isso. E outra, e quando o Criador me dá entendimento e por a minha intimidade que eu busco o Criador, não estou dizendo que eu busco mais que ninguém aqui, tá? Eu estou falando de mim, da minha pessoa em particular, para não falar que eu estou ofendendo ninguém. Então eu tenho a minha busca, eu tenho a minha intimidade com o Pai. Então por isso são reveladas coisas que para outro que não busca tanto assim, não tem algumas revelações, ele tem menos revelações. Então quando eu trago revelações aqui, as pessoas se escandalizam porque acham que eu sou falso profeta, que eu estou distorcendo a palavra, porque outros convencem elas disso, e porque muitos são religiosos. Não expande a sua consciência para estar interligado somente com o espírito puro do Pai. Quer ter um intercessor religioso no meio. Porque o único intercessor é o espírito Aruah HaKodesh, que é o espírito do filho que leva ao Pai. Entendeu? Então, o que acontece? Aí as pessoas diminuem o meu dom, começa a me ter inveja de mim, porque a inveja não é do que você tem materialmente só. Às vezes é do conhecimento, é das revelações que o pai te dá e não dá para eles. Por que ele não busca mais? Se ele não busca mais, o pai não vai dar revelação porque ele não busca. Aí fica com inveja, fica com divisão, fica agredindo os outros. Aí fica combatendo nas redes sociais aí, e não é só nas redes sociais, é em todo lugar. Porque o corpo de Cristo é para ser unido na comunhão, é para ajudar e auxiliar um ao outro. Aí eles ficam se debatendo e contendendo um com o outro e promovendo divisão e jogando um contra o outro. Isso é um risco, hein? Porque isso é estratagema do diabo, para poder jogar um irmão contra o outro. Então tome cuidado aí, e para poder semear discórdia e inveja. Para o outro ficar, o outro sabe mais. Aí começa a ficar com aquele sentimento de inveja, sabe? Meu, vai lá e busque você para ter revelações também. Se você não quer buscar, você não tem que ter inveja de quem busca. Você tem que aprender com aquele. Entendeu? Como eu faço. É, do mesmo jeito que eu compartilho o meu conhecimento que o Criador me deu, porque veio dele, e ele fala para compartilhar, eu também aprendi com outros que estão evoluindo mais do que eu. Não fico com invejinha, com mesquinharia. Entendeu? Então esse é o vídeo que eu vim trazer aqui para alertar alguns sobre isso, tá bom? Muito obrigado, que o Criador abençoe a todos, muita paz, muita harmonia entre os irmãos, respeito e tome cuidado, tente buscar intimidade com o Pai para vocês não serem enganados e não deixar o diabo julgar um contra o outro, porque o Pai, nós estamos vivendo tempos de final dos tempos de muitas revelações. Então vai ter alguns irmãos que vão se escandalizar achando que são revelações fraudulentas e mentirosas. E não é, é o Pai que está trazendo porque ele quer mais intimidade. Porque agora no fim dos tempos, o verdadeiro filho do Pai, os verdadeiros escolhidos do Pai, vai estar com mais intimidade. Quem se afastar do Pai é esses que vão se perder. Porque vai mostrar quem ama o Pai de verdade e quem não ama. Tá bom? Então compartilha o vídeo, deixa o like, badala o sininho. Até o próximo vídeo. Fui!